Olá, chegou a sexta-feira, dia 24 de novembro. Estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Deixa eu lembrar você que está em casa, é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a doação de sangue. Por que é tão importante esse gesto solidário? Vamos entender daqui a pouquinho. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente, respondendo a nossa pergunta de hoje. Também você vai poder interagir mandando a sua dúvida. Tem tudo isso e muito mais, então fica conosco que o assunto do dia, ele só está começando. E amanhã é Dia Nacional do Doador de Sangue. A data, ela serve para homenagear as pessoas que separam ali um tempo durante a sua rotina para ser doador voluntário. Essas pessoas, elas têm o seu sangue coletado para poder ajudar pacientes que precisam de uma transfusão de sangue. No Brasil, existem alguns requisitos para que uma pessoa ela possa doar sangue e para realizar esta atividade é necessário ser maior de 18 anos, ter peso superior a 50 quilos, não estar grávida e não ter feito tatuagens recentemente. Entre outros requisitos que vamos falar muito mais no decorrer do nosso programa. E quem vai nos ajudar com essas dicas e orientações são as nossas queridas convidadas de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Isabelle de Magalhães, ela que é coordenadora de captação de doadores do Instituto de Hematologia do Nordeste, UIN. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a Rosilene Santana, assistente social da captação de doadores de sangue do Hemop. Daqui a pouquinho vamos conversar aqui com as nossas convidadas de hoje, mas a partir deste momento vamos conferir uma reportagem sobre o tema com o repórter Maguidiel Nayal. Confira! Não existe limitação de tempo ou época para doar. O Hemocentro funciona o ano inteiro, de segunda a sábado, das 7h15 da manhã às 6h30 da noite, inclusive nos feriados. O problema é que justamente nos feriados e com a aproximação do final do ano, o exercício da solidariedade através da doação de sangue cai. A doação ela tem que ser contínua, ela tem que ser regular, para que a gente possa garantir o atendimento dos hospitais, dos pacientes hematológicos, aqueles que no seu tratamento utilizam sangue. Não existe segredo na doação de sangue. Homens podem doar até 4 vezes por ano e as mulheres podem doar até 3 vezes. Lembrando que uma doação garante ajuda para 3 pessoas. Quem chega para fazer a doação só precisa passar pela triagem, onde as condições de saúde são analisadas, lembrando de trazer documento de identidade. Homens e mulheres a partir dos 16 anos, esse menor ele deve vir acompanhado de um responsável legal, peso acima de 50 quilos e essa pessoa está bem. Então, nesse momento, ela pode se candidatar. Aqui ela vai passar por uma avaliação da sua história de saúde, como é que ela está nesse momento. E aí sim, após a avaliação é que ela pode realizar a doação. Marina veio realizar a segunda doação neste ano e confirma que não existe mistério. Eu não senti dificuldade nenhuma em doar sangue. Tranquilo. A Yasmin experimentou a mesma sensação. Essa foi a primeira doação da estudante, que tem exemplos de doadores em toda a família. Eu sempre tive vontade de doar, porque toda a minha família doa. Eu fiquei bem assustada no início, mas não dói. É bem tranquilo. José Maurício é doador há 6 anos. Ele falou sobre os benefícios da doação para quem faz o gesto e para quem vai receber. E nesse clima de solidariedade que vem chegando junto com o final do ano, nada mais justo que doar vida. A gente deve pensar um pouco e parar que não só os outros precisam, mas também pode vir ser a gente ou familiar da gente também. A gente fala muito da solidariedade, é um período onde as pessoas estão mais sensíveis com essas festas de final de ano. É uma oportunidade para lembrar as pessoas que elas podem fazer diferente e dar um presente diferente realizando uma doação de sangue. Então pode aproveitar e fazer um convite para o pessoal, quem ainda não é doador, quem tem medo, quem tem vontade e ainda não veio. Sangue é vida, então venham fazer sua doação, é muito importante e alguém está precisando de sangue. O Hemop mantém um canal de atendimento para esclarecimentos, é o 0800 081 1535. Além disso, a localização ajuda. O Hemocentro está na rua Joaquim Nabuco, 171, bairro das Graças, por trás do Hospital da Restauração.
Pois bem, convite feito e reforçado a partir de agora, seja também um doador de sangue, sangue é vida, você pode ajudar a salvar muitas vidas. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, mas a partir deste momento a gente abre aqui o espaço do nosso programa para que você venha participar e interagir conosco. Deixa eu explicar para você que está em casa o que é que você deve fazer para interagir. Você pode responder a nossa enquete, vamos lançar a partir deste momento aqui a nossa pergunta de hoje. Queremos saber de você que está em casa, você é doador de sangue? Sim ou não? 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você vai ligar para esse número e responder aqui a nossa pergunta de hoje. Você é doador de sangue? Sim ou não? É uma pergunta objetiva e sua resposta também vai ser objetiva. Interage com a gente também através da internet. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage. Você vai acessar, deixar sua pergunta, responder a nossa enquete e deixar também algum depoimento sobre o tema. Participe também através do nosso WhatsApp. O número é muito simples, é o 994 18 1206, 994 18 1206. Você vai acessar o nosso WhatsApp, deixar aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E deixa eu mandar um abraço forte aqui para você também que está nos acompanhando através do canal oficial da Rede Brasil de Comunicação lá no YouTube. Rede Brasil Oficial, você acessa lá no YouTube e você acompanha também ao vivo, aqui você que está acompanhando ao vivo, né? Estamos ao vivo também por lá, através do YouTube, nosso canal oficial. E caso você não consiga, né, assistir aqui, acompanhar ao vivo o nosso programa de hoje, você vai ter acesso ao vídeo com esse programa completo e lá no canal oficial também. Se você não acompanhou também, não vai poder acompanhar a reprise às 3 horas da tarde, acessa lá no YouTube, Rede Brasil Oficial, playlist, você clica lá no assunto do dia e você vai conferir a importância de ser um doador de sangue, ok? Combinado? Então acessa Rede Brasil de Comunicação, Rede Brasil Oficial, lá no YouTube. Fica aqui a dica para você que está nos acompanhando. E olha só, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% e 5% de sua população. Só que aqui no Brasil, esse número ele é preocupante, não chega a 2%. Estamos longe do ideal, né? Estamos longe desse ideal e esta quantidade ela ainda sofre uma queda alarmante durante inverno, durante as férias escolares também, períodos em que os hemocentros eles são praticamente obrigados a operar com menos que o mínimo necessário. E ainda completando alguns dados estatísticos, né? O Ministério também da Saúde ele divulga que os homens eles são responsáveis por mais de 70% das doações aqui no nosso país. E os jovens entre 18 e 29 anos correspondem a 50% dos doadores. Vamos aprender mais sobre o tema? Vamos falar sobre a importância da doação de sangue, vamos falar o que é que você pode fazer para ser um doador. Mas primeiro quero dar boas-vindas aqui às nossas convidadas de hoje, dizer que é um prazer recebê-las no nosso estúdio. Isabelle de Magalhães, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. É com bastante alegria que nós estamos aqui hoje para poder tratar desse tema tão importante e de trazer também essa experiência nossa dos bancos de sangue, não apenas da perspectiva do doador, mas também daquelas pessoas que estão aguardando por uma transfusão. Também queria dar boas-vindas à Roselene Santana. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, é um prazer o EMOP, representando o EMOP, a falar sobre essa questão tão importante que é ter um estoque adequado para atender a demanda transfusional. E a gente fica muito triste quando tem algumas cirurgias que são adiadas por falta de sangue e às vezes até por falta de esclarecimento. Muitas vezes as pessoas não doam, até por ter alguns mitos que impedem realmente delas irem até o hemocentro e realizar a sua doação de sangue. Daqui a pouquinho vamos falar muito aqui sobre esses mitos e verdades a respeito do tema, mas a gente quer lembrar, né, que quem está em casa pode ajudar uma doação de sangue, né? Uma pessoa que doa sangue, ele pode ajudar mais ou menos quantas pessoas? A gente sabe que é uma bolsa de sangue que é retirada do nosso corpo e que não vai fazer falta, isso a gente tem certeza. E quantas pessoas são beneficiadas? E a gente reforça também a importância desse gesto solidário. É um gesto nobre, não é, Isabelle?
Com certeza. Então, da bolsa de sangue, quando a doação de sangue, você pode ajudar até 4 pessoas. Lembrando que um dado importante é que Pernambuco hoje, ele é o segundo maior transplantador de medula óssea. Então, nós recebemos pacientes pelo SUS, do norte e nordeste do país, e essas pessoas que vêm para cá, quando elas fazem um transplante de medula, elas não têm parentes que possam ajudá-las e dependem muito de transfusões. Então, quando o doador ele doa, ele também está ajudando essa perspectiva desses pacientes, que é Pernambuco também contribuindo com a utilidade pública, né, com o Brasil. Quando a gente faz essa doação, a gente não precisa saber quem vai receber esse sangue. Em alguns casos é preciso, porque vocês têm um programa lá, né, que quando a pessoa ela precisa de um sangue, um parente precisa de um sangue, ele pode doar de forma nominal a esse parente, né? Mas quando não, pode acontecer de eu doar sangue e ir para qualquer pessoa. O ideal é que o doador ele seja espontâneo, né? Mas existe a doação de reposição, a doação de reserva. Justamente quando está faltando sangue, a família se mobiliza para fazer a doação de sangue, mas que o ideal é que o doador ele seja voluntário, ele sempre esteja pronto para ajudar a salvar a vida, e que esse doador ele tem assim, ele carrega dentro de si e com muito orgulho de poder ajudar com aquela simples doação de sangue e realizar a doação e ajudar a salvar vidas. Além desses mitos, né, que giram em torno da doação de sangue, quais outros fatores a gente pode pontuar que vem atrapalhando, né, essa captação de sangue? Falta acesso à informação ou não? Vocês realizam campanhas todos os meses do ano, né? A gente fala sobre esse tema hoje porque amanhã é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas o que é que falta para essa população? Será que ainda falta de informação mesmo com tantas campanhas? Muita gente conscientizando? Como é que a gente poderia analisar desse ponto de vista? Na verdade, tem muita gente que tem medo de doar, né? Cria, assim, informação errada, que vai ficar fraco, que não vai poder recuperar rápido essa doação que é feita. E é um medo mesmo. Então, através dessas entrevistas, dessas participações que a gente realiza, a gente quebra esse paradigma que é a informação, a falta de informação e esclarecimento sobre a doação de sangue, que é muito simples. Né? A pessoa pensa que vai ficar fraco, se eu doar sangue, eu não vou poder fazer isso, aquilo, aquele outro, nada disso. Né? É vida normal. E como a reportagem que você passou, que a doadora falou que doar sangue não dói. E às vezes as pessoas dizem, eu vou ficar fraco, vai doer, nada disso. Né? Nem aquela agulha que é um pouco mais grossa dói um pouquinho, a gente poderia falar assim? Não. Depende, né? Não, às vezes é próprio medo. Porque né? assusta, né? Ela é um pouco mais grossa que a agulha da doação. O calibre é um pouco diferente. No entanto, o que interfere bastante é a perspectiva do doador, a tensão dele até chegar àquele momento. E a gente tem que lembrar também que existe um fator cultural nisso. Então, quando a gente fala que o doador ele traz essa fala de que vai ficar fraco se eu doar sangue, na verdade é por quê? Porque no histórico das transfusões, nas primeiras transfusões, quando não se conhecia ainda os fatores de compatibilidade, pessoas morreram por doar sangue. Então, é uma questão cultural. E de que forma a gente consegue transformar isso? Com a informação. Por isso que o nosso trabalho, principalmente, é um trabalho de educação, para que a gente possa levar a informação à população e a população ser multiplicador dessa informação. Aí como é que chega, né? A pessoa que tem esse interesse de fazer uma doação de sangue, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os requisitos, né? Para ser um doador. Mas preenchendo esses requisitos, daqui a pouco a gente vai repassar, chega no Hemocentro, chega no Hemop, ou chega lá no IN. E qual o procedimento que é adotado? Tem um cadastro, passa por uma entrevista e após faz essa doação? Como é que a gente entende o passo a passo? Olha, com relação ao Hemop, nós funcionamos de segunda a sábado, de 7h15 da manhã até as 18h30. Então, nesse período, o doador será bem-vindo. Agora, é necessário que ele esteja alimentado. E muitas vezes o doador chega ao Hemop e tem aquela impressão de que vai doar sangue, é como se fosse realizar um exame de sangue, né? E vai em jejum. Então, muito pelo contrário, o doador tem que estar bem de saúde, estar alimentado, dormir bem, é o básico, né? Ter o peso acima de 50 quilos. E, sobretudo, vir com aquela expectativa realmente que vai dar condições de, com aquela doação de sangue, atender até o seu paciente que está internado ou outras pessoas que estão precisando. Aí ele senta lá na cadeirinha, coloca a agulha, começa a fazer a doação. Não, tem um processo, né? Tem um processo. Antes disso tem um processo. Tem. Ele chega no Hemop, né, no Hemocentro,
e ele passa tem que levar um documento, a documentação, então faz o cadastro, tem a pré-triagem, onde é verificado peso, altura, pressão, e tem a avaliação clínica. Então, o médico vai fazer uma avaliação do estado atual de saúde do candidato e até a questões anteriores, por exemplo, a gripe. Tem um período de tempo após a gripe para fazer a doação. Ele vai fazer a hidratação e depois, em seguida, fazer a doação de sangue. Demora muito tempo ele sentado fazendo essa doação? No máximo 15 minutos, 10, 15 minutos. Então, a doação em si é bem rápida. E o que é que acontece quando essa pessoa desconhece, né, que é um procedimento simples como esse que vocês acabaram de descrever para a gente, quando a pessoa faz a doação, termina? Elas são meio que surpreendidas pelo processo que foi simples, rápido e muito bem atendida? Vocês escutam muitos relatos assim? Sim, com certeza. Se soubesse que era assim, teria vindo antes. Com certeza. E o que assim, mais vocês escutam? Sempre a gente faz a abordagem da importância, porque, como a Rosilene citou, a doação de reposição, quando aquele doador ele chega que ele quer doar para um familiar que está precisando, o importante para a gente é conscientizar aquela pessoa do gesto de se tornar um doador. Não é importante uma doação, é importante tornar-se um doador. Então, frequentemente eles dizem, eu vim porque era para meu familiar e quando cheguei aqui é tão diferente que eu vou continuar doando. E muitas vezes esse familiar melhora, muda o quadro clínico e o doador permanece. Por gratidão, né? Por ver que aquela ação que ele fez, tão simples que não custou nada, só alguns minutos, pôde ajudar o familiar. É muito importante que o doador ele retorne em tempos habituais, né? E assim a gente possa fazer a fidelização do doador, que é o retorno do doador. Então, aquele doador que doa esporadicamente, para a gente precisa resgatar esse doador e fazer com que sensibilizá-lo para que ele continue a doar. E, então, a gente tem o doador fidelizado quando ele doa pelo menos 2 vezes ao ano. Esses números que a gente falou, né, da Organização Mundial da Saúde, OMS, que ela recomenda que o percentual ideal de doadores para um país, esse percentual tem que estar entre 3,5%, está entre 3,5% e 5% da população total. Aqui no nosso país, esse número não chega nem a 2%. Isso preocupa e é muita realidade de vocês, né? É verdade. As pessoas, como você falou no início, né? Tem aquela crendice em torno da doação de sangue e muitas vezes as pessoas só vão doar porque alguém está precisando. Então, a gente faz um trabalho, para isso a gente tem que fazer um trabalho com a população, onde a gente faz campanhas nas empresas públicas, privadas, escolas, a gente tem um trabalho de educação com os alunos, que é muito importante a gente ter um trabalho de base para preparar aquele futuro doador. E através desse projeto Educar, que está sendo realizado no EMOP, na Secretaria de Saúde, a gente está fazendo a abordagem de forma bem tranquila e bem leve com os alunos, criando um debate em torno dessa questão da doação de sangue. E aos 16 anos, que é a idade mínima para a doação de sangue, ele possa fazer a sua doação de sangue. No caso, aos 16, precisa do pai autorizar a doação? Precisa, sim. Precisa, né? É um requisito. Do pai ou a mãe, do responsável legal, está presente no momento da doação. Ele vai assinar um termo autorizando o menor a doar. E durante o período que o menor esteja doando, o responsável legal ele tem que ficar nas dependências do EMOP, aguardando todo o processo e, ao término, sair com o seu doador, né? Esse trabalho educativo antes dos 16 anos, ele serve também, né? Esse trabalho serve para que essas crianças e adolescentes multipliquem a informação. Funciona muito. Eles chegam em casa entusiasmados e começam a contar aquela experiência para os pais. Muitos pais chegam relatando isso, que chegaram ao conhecimento e se tornaram doadores por conta do filho falando da importância desse gesto? Com certeza, e muitas vezes a gente vai nas escolas, nós realizamos as palestras informativas e aí eles acham tão interessante que quando tem uma feira cultural eles querem falar sobre o tema e retornam, lembra que a gente conversou naquele dia, hoje a gente quer falar na feira cultural, vamos fazer uma caravana. Então assim, é bastante gratificante e a gente vê o retorno. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre a importância da doação de sangue. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet,
sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdisson, ótima sexta, pois chegou a sexta-feira, um ótimo dia para você e um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando neste momento. A notícia de hoje é do G1. Hemop registra a redução na coleta de sangue e convoca a população para fazer doações. Desde agosto, o Hemocentro registrou queda de 20% das doações de sangue, são 30 doadores a menos por dia. O banco de sangue do Hemop está com um déficit de 15% nos atendimentos de hospitais e impactam, inclusive, a realização de cirurgias. Além das cirurgias, o Hemop fornece hemocomponentes para hospitais públicos, para pacientes com sangramento que estão fazendo tratamento quimioterápico e transplantes. Por isso, a Fundação Hemocentro de Pernambuco está pedindo para a população fazer a doação de todo tipo de sangue. A gente sabe que é um gesto simples, mas que pode salvar muitas vidas. É um procedimento super rápido e para saber quais são os critérios dessa doação e onde doar o sangue, vamos agora ao estúdio do Assunto do Dia. Voltamos com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e a gente vai reforçar para quem está em casa, sim, quais os critérios para ser um doador de sangue. Temos aqui uma tela especial com todas essas informações e a gente vai ler. Com a ajuda aqui das convidadas, a gente vai compreender melhor, né? Esses critérios para ser um doador de sangue são requisitos e impedimentos básicos para a doação de sangue. Os requisitos básicos a gente vê aqui no topo da lista, está em boas condições de saúde. O que é que seria isso, né? Estar em boas condições de saúde. É ter dormido bem, é não estar doente? O que é que a gente poderia, em algumas palavras, né, para quem está em casa, a gente descrever essas boas condições de saúde? Tá bem de saúde, né? Ter dormido bem na véspera da doação de sangue, se alimentar, né? Não tem nenhuma indicação, contraindicação em termos de não estar gripado, né? Tem questões de gripe, medicamentos que impedem a doação de sangue. Então você tem que estar dentro dessas condições, né? A gente viveu um surto, né, de zika, de chikungunya também. Ainda há um impedimento para quem teve arbovirose recentemente de fazer essa doação? Tem ainda, Tem né? ainda, sim. As pessoas estão liberadas após um mês de não aparecer nenhum sintoma com relação às arboviroses. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem algumas pessoas que ainda perduram por um certo tempo, né? Então, enquanto as pessoas estiverem ainda com sintomas, elas devem evitar realizar a doação de sangue. Ok, vamos agora ver o próximo requisito básico, ter entre 16 e 69 anos. Olha só, até 69 anos você pode ser um doador voluntário, sim. 16 com autorização dos pais. Isso, 16 até os 18 com a autorização dos pais ou responsável legal. E a primeira doação ela deverá ser realizada no máximo até os 60 anos. Então, esse público de 60 a 69 são aqueles que já realizaram a primeira doação antes dos 60 ou no máximo até os 60. E após os 60 também diminui esse retorno para ser doador ou fica no mesmo período? Não, tem um período diferenciado, né? Acima dos 60, o candidato tem um intervalo de 6 meses entre uma doação e outra. E, assim, como ela falou, se você só continua até os 69 se você seja um doador regular. Então, às vezes, a pessoa doa uma vez e passa 10, 20 anos. Então, quando passa dos 60... teve uma doação aos 20 anos e quando chega aos 60 quer continuar a doar. Então não é um doador regular. Então você sendo um doador regular ou que você doe continuamente uma vez por ano, 2 vezes por ano, você pode ir até os 69 anos e realizar a sua doação de sangue. Pesar no mínimo 50 quilos. Por que essa exigência? Quem tem menos de 50 quilos não pode fazer essa doação? Porque, na verdade, né, tem sim. Na verdade, você quando doa o sangue, você doa um volume de 450 ml. Então, abaixo dos 50 quilos vai fazer falta para você. Então, você tem que ter, na verdade, acima de 50. Porque quando você vai se pesar, você se pesa com sapato, geralmente uma calça jeans. Então, na verdade, você tem que ter acima de 50 quilos para fazer o desconto do vestuário e você aí está em condições de doar. 450 ml. Que pode salvar até 4 vidas. O que acontece, né, com essa doação? Ela é dividida, ela é fracionada para servir a 4 pessoas?
Veja, depois que é realizada a doação, a bolsa de sangue ela segue para fracionamento. Então, ela vai se transformar em quê? Em hemácias, em plaquetas, em plasma e em crio precipitado. E aí, conforme a necessidade do paciente, o médico prescreve o que ele está precisando. E aí, através de uma bolsa, você consegue salvar até 4 vidas. Algo muito interessante quando você chega para ser um doador, quando você visita também os hemocentros, você confere que na hora que esse paciente está fazendo... Paciente não, né? Esse doador está fazendo essa doação, essa bolsa ela fica sempre em movimento, né? Tem uma máquina que deixa a bolsa sempre em movimento, nesse movimento assim de balanço. Por que é necessário acontecer isso? Na bolsa ela tem um líquido anticoagulante e conservante, né? Que vai dar condições de preservar esse sangue que está sendo indo para a bolsa. Então, por isso que ele fica em movimento para misturar, haver a mistura do anticoagulante e conservante. Ok. Curiosidade, né? Quem faz essa doação de sangue está tirando agora essa curiosidade. Vamos seguir aqui com mais requisitos básicos para ser um doador. A gente falou sobre isso já, né? Ter um descanso, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Estar bem descansado. É muito importante esse descanso. Geralmente a pessoa quando trabalha à noite chega cansado e não está em condições de realizar a doação de sangue. Então por isso que tem que ter essa questão de dormir bem na noite que antecede, para que você tenha uma experiência excelente na sua doação de sangue. E pensando também na segurança do doador, né? Que é importante a gente incentivar a doação, mas a gente tem que lembrar de ter a responsabilidade com a saúde do doador. Então, é justamente para preservá-lo que não é indicado. Se ele não descansou muito, né, vai acontecer aquilo dele estar fazendo doação e quando, às vezes até no procedimento ainda ele fica um pouco tonto. Pode acontecer. Pode acontecer por conta dessa falta de descanso, né? Com certeza. Ok, temos aqui, a gente falou sobre a importância de estar alimentado, falou que muita gente acredita que por ser a doação de sangue, o procedimento é igual a um exame de sangue quando você vai fazer, fica em jejum. Bem foi explicado já que não precisa ser em jejum, tem que estar alimentado, mas aqui o que chama a atenção é que essa alimentação deve não ser muito gordurosa, né? Evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem essa doação. Porque pode acontecer a concentração de gordura no sangue, então por isso que a gente orienta com relação a essa questão. Mas vocês observam isso no decorrer da doação ou só depois que esse sangue é totalmente coletado, que passa por um procedimento que você vê se está gorduroso, se não está? Veja bem, existe um tipo de doação que é a doação de aféres, que aconteceu comigo essa experiência. Então o doador foi doar o sangue, as plaquetas, né? E aí no decorrer da doação, a bolsa foi ficando gordurosa, a gente via mesmo gordura na bolsa. Então, a médica que estava acompanhando o procedimento perguntou qual foi a alimentação dele, porque a gente sempre orienta que ele tenha nesse dia uma alimentação leve. E ele doou após o almoço, ele doou às 14 horas. E ele simplesmente, a refeição dele foi uma feijoada. Aí não dá, né? Aí explicou, né? Explicou as plaquetas gordurosas, né? O produto gorduroso. Ok, vamos agora aqui ao último tópico, né? Requisitos básicos para você ser um doador. Precisa sim apresentar um documento original com foto e essa foto tem que ser recente, que permitam, né, essa identificação do candidato, do doador voluntário. Tem que levar esse documento. É original. Original, se for levar uma xerox, ela tem que estar autenticada. Mas por que esse cuidado? Porque quando o doador ele realiza essa doação, desse sangue são realizadas algumas testagens. E dessas testagens, a gente pode precisar entrar em contato com esse doador. Então, a gente precisa se certificar da identidade dele, para poder salvaguardar os dados dele. E é uma forma com o documento original. Essas testagens, se tiver alguma doença ali no sangue, algum problema no sangue, vocês chamam e tem essa preocupação de ter uma equipe também por trás para orientar esse paciente, o que é que ele deve fazer. Não pode ser já no susto, né? Chegar e dizer o que é que ele tem. Não. Tem todo um preparo e um cuidado. Até porque são testagens. Então, quando o resultado da testagem sinaliza que há alguma alteração, esse doador ele é convocado a retornar e é orientado de que forma ele deverá proceder para aprofundar esses exames e se certificar do seu quadro clínico, se está bem, como é que está. Ok, a gente falou aqui dos requisitos básicos para fazer essa doação, agora a gente vai aos impedimentos básicos. Olha só, hepatite após os 11 anos de idade é um impedimento para quem quer ser doador de sangue. Quem teve hepatite após os 11 anos de idade não pode doar sangue.
Isso. E muita gente pensa que teve hepatite em qualquer idade e não vai poder doar. Mas quem teve hepatite abaixo dos 11 anos, ele está liberado, que estudos realizados indicam que nesse período provavelmente tenha sido a hepatite tipo A. Temos aqui evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, no caso hepatite B e hepatite C também. Sim, também. Isso tudo é feito nessa testagem, né? Se ele já tem ciência, ele não vai. Ele não vai. Mas então, se ele não tem, ele vai ser bem orientado e vai ser tratado com a ajuda de vocês. É verdade. É um trabalho bem humanizado, isso é muito importante, né? É a responsabilidade, né, com o doador. Próximo ponto, quem tem o vírus HIV, doenças associadas ao vírus HTLV 1 e 2 e doença de Chagas, também não pode ser doador de sangue. Também não. E também se descobrir após essa testagem, vai ser muito bem orientado e muito bem tratado. Sim. Vai ser retestado e encaminhado para o centro de referência. Uso de drogas ilícitas e injetáveis. Quem faz uso de drogas também não pode fazer essa doação. É um veículo de transmissão de doenças, né? Você compactuar a mesma seringa. Malária também não pode. Hepatite também após os 11 anos de idade. O 11º aniversário, que foi o que a gente falou antes, também é um impedimento para quem quer fazer essa doação de sangue, mas se tem, né, se preenche um desses requisitos aqui, um desses pontos que foram listados aqui no nosso telão, a gente lembra você que está em casa, por mais boa vontade, né, que você tenha, se você preenche um desses requisitos aqui, você não pode fazer essa doação. E a gente agora falou sobre quem pode doar, quais os requisitos básicos para ser doador e os impedimentos, e a gente agora lembra que tem um número que você pode tirar outras dúvidas sobre o tema também, que é o telefone do Hemop. Tem um 0800 que é muito útil e vale muito a pena a gente repassar para quem está em casa nos acompanhando. 0800? 081 1535. O Hemop fica onde? Na Rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças. Funcionamos de domingo a sábado e nesse período você pode tirar qualquer dúvida e nós temos também o doador agendado. Então tem aquele doador que não tem tempo, então nós temos um período da tarde, a pessoa que quiser agendar a sua doação, ele poderá fazer no período da tarde. E durante todo o período de 7 até às 18h30, você pode ser atendido por ordem de chegada. O IN também tem um telefone para contato, você pode tirar suas dúvidas também ligando para o IN. Sim. Fica onde o IN, porque a gente lembra muito do Hemop, né, que é a doação de sangue, mas o IN também tem esse serviço de doação. Tem sim. O número do IN é o 2138-3500. O IN fica na Rua Tabira, no número 54, no bairro da Boa Vista. E o nosso horário de atendimento ao doador é de segunda a sábado, de 8 às 18. E deixa a gente lembrar mais uma vez aqui no nosso programa que o tema está em debate hoje, porque amanhã é o Dia Nacional do Doador de Sangue, do doador voluntário, mas amanhã também é uma data muito especial porque o Hemop completa 40 anos de existência, 40 anos de história, uma história que tem esse compromisso de cuidar de vidas, cuidar de pessoas. É uma história muito bonita, você que ainda não conhece, está perdendo tempo em não conhecer, né? E não ser doador, você também perde muito, então fica aqui o reconhecimento da Rede Brasil de Comunicação e também de toda a produção do programa Assunto do Dia por essa instituição tão importante para o nosso estado, porque existe a captação aqui do sangue, né, aqui na região metropolitana, mas também esse sangue serve para todo o estado e a gente dá parabéns ao IN, esse parabéns antecipado, amanhã 40 anos, ao Hemop, 40 anos do Hemop amanhã, então fica aqui o nosso reconhecimento por esse brilhante trabalho em nome da nossa querida Rosilene. Rosilene, sinta-se abraçada por toda a equipe. Parabéns porque você faz parte diretamente dessa história. Fazemos enquanto doadores, mas você mais diretamente que luta, né, todos os dias. Mas, Valderson, na verdade, o Hemop tem, nos 40 anos de atividade aqui no estado de Pernambuco, a gente tem que agradecer aos nossos parceiros e aos nossos doadores, que na verdade o Hemop só tem essa condição de atender a demanda transfusional, porque nós temos doadores fidelizados, doadores que compreendem o quanto eles são importantes nesse processo. E sempre quando está faltando determinado tipo de sangue, O negativo, A negativo, o estoque está baixo, a gente liga para os nossos doadores, ele prontamente comparece ao Hemop para fazer a doação de sangue. Então, na verdade, o Hemop está com 40 anos de atividade aqui, mas a gente
se sente muito orgulhoso dos nossos doadores e dos nossos parceiros. Inclusive, esse reconhecimento já começa hoje, né? A festa já começa hoje, segue até amanhã. Hoje tem esse reconhecimento aos doadores. Alguns doadores foram convidados hoje para receber o seu certificado. Então, são doadores de 100 doações, de 75, 50 doações, 25 doações. Doadores de aférese. Alguns doadores representando os demais estarão hoje, estão sendo homenageados, recebendo o seu certificado e seu boto. Então, a gente passa esse reconhecimento, né, ao EMOP, mas também reconhece, por conta da data, né, 40 anos, mas também reconhece a importância do IN aqui para o nosso estado. Também é um trabalho muito sério, que ajuda a salvar muitas vidas, e também fica aqui o nosso agradecimento, né, e nosso reconhecimento pelo trabalho prestado também pelo IN. E só complementando, esses 40 anos, o EMOP também está homenageando os funcionários, né, os seus funcionários, os seus parceiros e os seus doadores. E também parabéns ao IN pelo trabalho. Nós agradecemos e também ressaltamos que hoje também estaremos em festa, homenageando os nossos doadores no dia de hoje à tarde. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, agora a gente vai a um rápido intervalo. Quer participar? Tem dúvidas? 3424-1977 é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos falando sobre doação de sangue e olha só uma curiosidade para você que está em casa e não sabia dessa informação. Alguns estados aqui do nosso país, como São Paulo e Distrito Federal, eles fornecem vantagens para os doadores regulares de sangue. Existem leis que isentam da taxa de inscrição os doadores de sangue que querem prestar concursos públicos realizados ali pela administração direta e indireta, fundações públicas e universidades públicas desses estados que a gente falou agora, né? Vale muito a pena esse incentivo. Olha só, será que tem alguma coisa mais próxima? A gente falou de São Paulo, Distrito Federal, parece que o estado vizinho aqui da Paraíba também tem esse incentivo. Tem. Pernambuco ainda não tem? Tem não. No É entanto, uma boa oportunidade de a gente cobrar, né? É uma boa ideia esse incentivo. Sim, e assim, válido ressaltar que se for um concurso em âmbito nacional, dependendo do edital, é possível sim conseguir a isenção para o doador regular. Geralmente são os doadores que têm de 2 a 3. Né? Seria assim, não seria uma questão muito boa se pegasse assim, um doador de primeira vez, porque o doador só iria doar, aquele candidato só iria doar por questão do concurso. Então, ele dá privilégio a quem já é doador, que tem pelo menos umas 3 ou 4 doações recentes. Isso, no edital consta isso. Consta isso. E para ter acesso à isenção, é necessário que o doador procure o banco de sangue ou Hemocentro e possa pedir uma declaração onde a gente valida essa informação. Quando se fala em declaração, a gente lembra muito, né, que as pessoas antigamente, não sei se ainda se comportam dessa forma, quando fazia essa doação e às vezes tinha como incentivo, vou fazer a doação porque vou receber um atestado médico, vou ficar 1, 2 dias em casa, ainda funciona dessa forma, é um incentivo. E se existe isso, por que da necessidade, né, dessa ausência do trabalho? Na verdade, essa lei ela existe, foi na época, porque existia poucos doadores. Então, era uma forma de incentivar as pessoas a doarem sangue, ele realizaria a sua doação e não teria perda de salário. Mas é preciso que ele doe uma vez, essa declaração ela é válida uma vez a cada 12 meses, não é sempre que ele doa. É uma vez a cada 12 meses, ele pode apresentar na empresa sem nenhum, assim, que nem impeça ele de perder, nem questão de dinheiro, nada. Acabamos de responder, né, a dúvida do Paulo Júnior, de Ouro Preto, que ligou para a gente através da linha interativa, 3424-1977. Ele ligou, deixou aqui essa pergunta para a nossa produção. Paulo Júnior, dúvida esclarecida. Muito obrigado pela participação, né? Existe sim esse benefício, esse incentivo à atuação, mas uma vez a cada 12 meses. Embora tenham instituições que incentivam o seu funcionário a doar sangue, desde que seja combinado, né, acertado com o gerente imediato, ele libera sim mais de uma vez. Então, a gente dá parabéns a essas empresas que sabem o quanto é importante liberar o seu funcionário para realizar a doação de sangue. Ok.
É muito importante também a gente esclarecer o que é verdade sobre o tema e o que é mito, porque muita gente tem a internet como fonte de pesquisa, tem dúvidas sobre doação de sangue, coloca lá na internet, encontramos verdades, mas também encontramos mitos. Para você não ficar com dúvidas, nem ficar aí preocupado com alguma coisa que você leu na internet, então a gente vai mostrar algumas afirmações que são comuns, que a gente encontra de forma comum na internet. A gente diz que é mito ou verdade, traz uma explicação e reforça se algum recado já foi dado aqui no nosso programa. Olha só o que diz essa primeira afirmação. É mito ou é verdade que doar sangue dói? Mito. É mito, né? Tanto é que na reportagem inicial a doadora disse que não dói. Mas às vezes você está tão tensa, né? Tão tenso que você realmente sente, né? Mas na verdade não. É mais o susto ali naquela hora. É. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só o que diz a próxima afirmação. Os diabéticos, eles não podem doar sangue? Mito ou verdade? É verdade. O diabético existe assim, aquele controlado, mas aí tem que ser o médico avaliar. Mas no geral, o diabético não pode doar sangue. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. É verdade ou é mito que as gestantes e lactantes, elas não podem doar sangue? Não, podem não. Agora, se a criança tiver mais de 1 ano, ela pode até continuar a amamentar, mas já está liberada. Né? Tem gestantes, tem mulheres que só amamentam até os 6 meses. Então, se ela amamentar até os 6 meses e não tiver mais amamentando, ela está liberada. Mas enquanto ela estiver amamentando, ela só é liberada quando a criança completar 1 ano. Aí sim, ela pode amamentar e doar sangue. Outro ponto, vamos ver aqui, outra tela, mito ou verdade, posso doar sangue todo mês? Eu gosto desse gesto solidário, né? Gosto de ajudar o próximo. Não. Todo mês eu posso chegar lá no Hemop ou no IN fazer a doação? Não, tem um intervalo, né? Para os homens, 3 meses, para as mulheres, 4 meses. Então tem que controlar essa boa vontade, né? Eles podem ser um multiplicador, incentivar os amigos, né? E assim, mostrar que vale a pena doar, né? Claro. Se gosta tanto da causa, então abraça a ideia, compartilha, divulga. Pode chegar também no IN e pegar um cartaz, um panfleto e fazer uma divulgação assim entre os amigos do trabalho. Sim, é interessante essa iniciativa. Com certeza. É possível e acontece bastante. Temos aqui outra tela, outra afirmação. Mito ou verdade, os idosos não podem doar sangue? Não, a doação ela vai até os 69 anos. Se você for um doador regular, você poderá doar até os 69 anos. Próxima tela, mito ou verdade, quem recebe a transfusão está suscetível à doença? Na verdade, a pessoa quando doa sangue, ou que recebe uma transfusão de sangue, ela fica um período de 1 ano para poder doar sangue. Porque nesse período, se ele tiver com alguma doença resultante da transfusão de sangue, vai aparecer mais adiante. Por isso que ele passa esse período após a transfusão de sangue, 1 ano. Por isso também que a gente ressalta a importância da transparência do doador na triagem. Quando o doador ele passa por uma triagem clínica, o médico faz algumas perguntas e nesse momento a verdade trazida pelo doador é muito importante para evitar que esse sangue siga para um paciente oferecendo risco para ele, porque a gente tem que lembrar que existe a janela imunológica. Algumas vezes o doador ele está infectado e ainda não é possível identificar. Muito embora existam altas tecnologias como o teste NAT que identifica essas patologias ainda no início, mas o máximo de verdade de informações que o doador trouxer garante a segurança transfusional. Por falar em tecnologia, né, avanço tecnológico, a ciência a gente sabe que avançou muito, né, e fez ali várias descobertas na área de saúde também, mas ainda hoje não encontrou, né, um substituto para o sangue humano. Desse modo, quando a pessoa ela precisa ali de uma transfusão sanguínea, ela só pode contar com a solidariedade de outras pessoas. E isso reforça aqui o nosso pedido para você que está em casa. E há várias formas, né? Há várias situações que a transfusão de sangue ela se faz vital, como nos acidentes, né? Pacientes que foram vítimas de acidentes de trânsito, pacientes com grandes queimaduras também, pacientes hemofílicos, anêmicos, com problemas ali de coagulação sanguínea e outras situações de emergência. As transfusões elas são realizadas para aumentar a capacidade do sangue transportar oxigênio e restaurar ali o volume sanguíneo do organismo, para melhorar também a imunidade ou corrigir distúrbios da coagulação. Com essas informações a gente reforça a importância de você que está em casa entender
que esse gesto ele não dói, não custa muito, só alguns minutos ali do seu tempo e que vai ajudar a salvar muitas vidas que precisam inevitavelmente desse sangue, desta doação. Foi um recado que ficou bem claro a importância, não foi? Em relação ao sangue, né? A gente chega lá, faz essa doação. Ele tem prazo de validade? Essa bolsa de sangue vai ficar no estoque por quanto tempo? Cada componente tem um tempo de validade, né? As hemácias em torno de 30 a 42 dias, dependendo do anticoagulante e conservante que exista na bolsa. O plasma, que é a parte amarela do sangue, ela congelada, ela vale por 12 meses. E as plaquetas, que são segmentos de células, ela tem um tempo útil de vida curto de 5 dias. E é muito necessário, pacientes de UTI, paciente que realizou o transplante, precisa muito de plaquetas. E por conta de a plaqueta, ela tem assim, quando há separação, ela fica em torno de 50 ml. E depende muito do peso. Por exemplo, eu tenho 50 quilos. Então, uma unidade só de plaquetas, para mim, não é o suficiente. Então, a cada 10 quilos de peso, eu preciso de um doador, que ao realizar a sua doação e separar os componentes, tirar os 50 ml de plaquetas, então eu preciso de 5 doadores a cada dose de plaqueta que o médico passar para mim. Então, por isso que é tão importante que o doador doe em tempos habituais e tenha essas informações com relação a essa questão. A gente vê muitos familiares de pacientes de UTI que precisa muito de plaquetas, eles chegam no Hemop e por ter um tempo curto, realmente o estoque é bem baixo, é bem crítico. A gente precisa mesmo do doador, né? E essa questão da plaqueta, como ela tem uma validade muito curta, algumas vezes a gente trabalha também com os doadores de plaqueta férese, que é uma doação diferenciada, onde o doador, quando ele vai realizar a doação, ele coloca assim uma máquina que vai filtrar o sangue do doador e vai extrair apenas a plaqueta. Esses casos são casos muito específicos, geralmente são para pacientes que não podem ter vestígios de hemácia na plaqueta, para poder assegurar a não existência de reação transfusional. E isso é importante a gente citar, porque os doadores de plaquetas também é um público que a gente faz a captação, porque não é qualquer doador que pode ser um doador de plaquetas, e para realizar esse procedimento é um pouco mais demorado. Demora 1 hora, 1h30, mas que é extremamente importante também. Ok, então o doador que chega, né, para fazer essa doação, ele é muito bem orientado, muito bem informado, existe uma conversa prévia para não deixar nenhuma dúvida. A gente está explicando muito bem, né, vocês estão explicando muito bem esse processo aí da captação desse sangue, mas vamos falar um pouquinho da pessoa que vai receber esse sangue. Sofreu um acidente de trânsito, está internada ou está na UTI. Como é que funciona a transfusão desse sangue, né? O hospital liga para o Hemop ou para o IN, vocês mandam essas bolsas de sangue até o hospital para fazer essa doação? Como é que a gente compreende esse gesto da doação em si? Olha, nos grandes hospitais, né, por exemplo, Restauração, Getúlio Vargas, Barão, Hospital do Câncer, entre outros, existem as agências transfusionais. Então, essas agências transfusionais, ela recebe estoque diário do Hemop, e quando o paciente necessita de sangue, a solicitação do médico é diretamente para a agência transfusional existente naquele hospital. E como é que a gente vê, como é que a gente enxerga hoje o banco, né, de vocês, o banco de sangue, tanto do Hemop quanto do IN? Está tranquilo? Está crítico? Como é que a gente poderia classificar a situação hoje, né? A gente viu que de uns meses para cá, uma baixa de 20% nas doações. Isso quer dizer que o estoque está em baixa. Está em baixa, a gente precisa muito do apoio do doador para manter esse estoque regular. É como se você dissesse assim, eu vou doar sangue porque é um banco de sangue, né, que a gente um dia pode precisar, e a gente precisa ter esse cuidado de tê-lo realmente com um estoque que possa atender a quem precise. O IN está com o estoque mais confortável ou não? Está operando nessa situação também? Da mesma forma, principalmente os tipos sanguíneos mais raros. Isso é uma situação, uma realidade que está a nível de Brasil. Então, recentemente nós tivemos o congresso, o EMO, esse ano, e justamente foi debatido isso, porque hoje as doações de sangue no país tendem a ser 50% de reposição, onde na verdade a reposição deveria ser a menor proporção, deveriam ser mais doadores voluntários. E não é esse cenário que a gente tem hoje.
E aí, voltando ao que a gente estava conversando anteriormente, é interessante que os doadores eles sejam voluntários e não procurem apenas o banco de sangue para doar por conta de um familiar ou para fazer uma reposição. E só para complementar, nós temos uma unidade de coleta dentro do Hospital da Restauração, que é o Hospital Referência, e com uma equipe que você pode doar também no Hospital da Restauração. Então, funciona de domingo até sexta-feira, de 7h15 da manhã até às 17h30, um horário diferente do EMOP. Então, os nossos doadores ele podem doar qualquer dia da semana. Por quê? O EMOP Central funciona de segunda a sábado. E na unidade do HR funciona de domingo a sexta. Então, sempre tem um dia para que você possa doar. Você pode doar para pacientes do HR ou paciente que esteja em qualquer local, internado em qualquer hospital, ou mesmo você ir doar voluntariamente. Qualquer tipo de sangue então, é muito bem-vindo, né? São vários tipos de sangue. Tem o que é mais comum, o que recebe de todos. Como é que a gente poderia entender, né, essa questão dos tipos de sangue? Qual é que é o universal, que doa para todos, que recebe de todos? Como é que a gente entende essa A positivo, A negativo, B? O mais comum é o O positivo, né? Depois vem o A, o B e o mais raro é o AB. Agora, a gente tem os doadores com fator RH negativo, que são os doadores raros, que geralmente a gente sempre convoca os doadores negativos a doar. E o doador universal é o doador O negativo. Ele pode, desde que o médico libere, ele pode doar para qualquer tipo sanguíneo. Agora, o O negativo, né, ele está disposto a ajudar a todos os pacientes, mas, na verdade, quando ele precisa de uma transfusão, só o O negativo é que ele pode receber. Então, ele ajuda muita gente, mas na hora que ele precisa, só o O negativo. Exatamente. É que pode ajudá-lo, né? A gente falou de um dado também interessante do Ministério da Saúde, que os homens eles são responsáveis por mais de 70% dessas doações e os jovens também, né? De 18 a 29 anos, esses jovens correspondem a 50% dos doadores. Então, nós jovens estamos entendendo bem a importância, né? Estamos no caminho certo. E que bom, né? Que em relação à doação de sangue, 50% desses doadores são jovens. E se eles continuarem, poderão ir até os 69. Tomara, né? A nova legislação futuramente pode mudar, mas é o que está em voga, né? E tem alguma explicação assim por que os homens eles doam mais? 70% das doações são feitas por homens? Olha, por conta da período menstrual, então, existem homens, por exemplo, eu já participei de uma campanha que o doador, ele ficou assim, abismado porque a mulher foi doar. Então, existe ainda esse mito que a mulher não pode doar, não é? Mas a mulher, sim, pode doar. Tem um percentual menor, né? No EMOP, em torno de 72% são os homens que doam e temos 28% do gênero feminino que realiza a sua doação de sangue. Então, acenda o alerta aí, né? Faça a chamativa, né? Chame as mulheres para que estão em casa acompanhando, elas podem doar sangue? Podem sim. Devem sim. E o período menstrual não impede. Não impede, porque ainda existe esse mito, né? No período menstrual, não, vai ser avaliado. Se você estiver bem, não tem problema. Não tem problema nenhum. Ok, vou pedir licença aqui às nossas convidadas, porque vamos dar uma pausa na nossa conversa. Eu tenho uma ótima notícia para você que está nos acompanhando. É um recado, né? Uma grande novidade para o povo evangélico. E esse recado, essa novidade, é a inauguração da nova loja da Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas. Olha só, escuta o que eu vou dizer. Ternos a partir de R$ 199,00 e vestidos sociais a partir de R$ 89,00. Ficou animado? Gostou aí dos preços? Então, não fica de fora também. Hoje tem a Black Friday da Lady Eva Moda Evangélica. Se a gente falou nesses preços, né? Imagina agora com a Black Friday. Então, não perde esta oportunidade. Procura a Lady Eva. A Lady Eva entende como você se veste, por isso é especialista em moda evangélica. Inclusive, essa roupa que eu estou vestindo aqui no programa é de lá da Lady Eva. Lá você encontra preço bom e qualidade. Qualidade que você só encontra na Lady Eva. Confira este recado.
Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199. Vestidos de festa a partir de R$ 89. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Pois bem, a gente reforça que hoje tem Black Friday imperdível na Lady Eva Moda Evangélica em todas as lojas, né, em todas as unidades. Tem Lady Eva em Boa Viagem, perto ali da pracinha. Tem Black Friday e ofertas especiais. Tem também no Shopping Costa Dourada, no Cabo. Lá também vai ter Black Friday. E agora também no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica com descontos e promoções imperdíveis. Você quer outras informações? Pode ligar para a Lady Eva no 3096-0099, 3096-0099. Então corra agora mesmo para uma das lojas da Lady Eva Moda Evangélica para aproveitar o Black Friday. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às dicas que vamos trazer a partir deste momento. Olha só, 2 vagas para polidor de automóveis. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$ 937 é o salário. São 2 oportunidades para polidor de automóveis. Vamos conferir juntos aqui mais vagas de emprego. Uma vaga para assistente de vendas. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 990 é o salário. Uma vaga para assistente de vendas. Agora tem mais oportunidades, 10 vagas para camareira de hotel, 10 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900, para você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Muito boa sorte! E a gente volta a falar sobre a importância da doação de sangue. Amanhã é o Dia Nacional do Doador Voluntário. Amanhã também o Hemop ele completa 40 anos de vida. Então a gente tem muito o que falar aqui nesse último bloco do programa. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre essa importância da doação, a gente quer ler algumas participações. Tem muita gente interagindo, mandando perguntas através da linha interativa 3424-1977, através do nosso WhatsApp também, 99418-1206. E a gente vai responder agora a pergunta do Antônio José, ele que mora no Curado 1, tem 42 anos e quer saber o que é que precisa para ser um doador. Tem 42 anos, ainda não fez essa doação de sangue, ele ainda pode fazer. Só se ele tivesse mais de 60 anos, não podia. Mas tem muito tempo ainda para ajudar. Muitas vidas poderão ser salvas com a ajuda do Antônio José. Vamos à revisão? O que é que precisa para ser um doador? Pois é, seu Antônio, você ainda está em tempo de doar. Então, compareça ao Hemop, funcionamos de segunda a sábado. Se você não puder doar nesse período, você pode ir na unidade do Hospital da Restauração no domingo e se alimentar bem no dia que for doar, né? Tomar seu cafezinho, se você vier no período da manhã, e se você for doar no período da tarde, almoçar, após o almoço, 1 hora, você já pode doar, né? Não esquecer de levar seu documento, né? E dormir bem na noite que antecede a doação. Então, vai ser bem-vindo ao Hemop
Com certeza. A princípio tem que ter boa vontade para ser um doador. Já começa a responder isso. E boa vontade ele já tem e tem esse interesse, né, com Isabela? certeza. Então ele já é um doador, já há a intenção, né? Só falta concretizar essa doação, né? No caso, né, se ele não puder comparecer, pode fazer esse agendamento ou ir até o Hospital da Restauração. Também. Algumas empresas também podem ajudar a captar esses novos doadores. De que forma as empresas poderiam ajudar, né, a aumentar esse estoque que ainda está baixo? Ultimamente o Hemop está recebendo os doadores que comparecem, eles agendam e formam seu grupo e vai até o Hemocentro, realizar a sua doação de sangue. Então, se você tem interesse de ajudar o próximo e você não tem uma quantidade suficiente para que a gente mobilize uma campanha até a tua empresa, porque você tem que ter um número X de candidatos para a gente montar uma estrutura na tua empresa, no teu município, né? Você precisa ter no mínimo uns 100 doadores para que a gente possa trabalhar período da manhã e à tarde. Você tem um grupo pequeno, você pode agendar com antecedência e trazer o seu grupo até o Hemop e realizar a sua doação de sangue. Então, ultimamente a gente está vendo muitas empresas assim, bem interessadas em ajudar o próximo. E interessante também, a gente de vez em quando encontra, são as pessoas que estão completando 18 anos e eles fazem o seu aniversário no Hemop, a família leva um bolo e o presente que aquele jovem quer é que seus amigos vão até o Hemop comemorar com ele doando sangue. Isso é o máximo. Que ótimo, né? Que pois bom, né? Esse então a gente fica muito feliz com um jovem preocupado, né, de fazer a sua boa ação e ajudar o próximo. Então, o presente que ele quer é os amigos doando sangue. Então, é esse tipo de ação, né? Esse tipo de atitude que a gente pede que se repita. Pois é. É essa moda que a gente quer que pegue. Verdade. Com certeza. Muito interessante. Vamos aqui a mais participações. Agora tem... a pessoa não se identificou, mas mandou a seguinte pergunta. Fiz histerectomia, né? Fez histerectomia, porém é hipertensa. Há possibilidade de ser uma doadora? Olha, com relação à pressão arterial, ela tem que ser vista no momento, né, da triagem clínica, verificar a questão de medicamento, né? E a histerectomia, ela não impede a doação de sangue. Ok, dúvida respondida. Mais uma pergunta sem identificação. Diabéticos e hipertensos podem doar plaquetas? Só as plaquetas? Podem ou não podem? Então, é a mesma questão. Para Depende doar da plaqueta avaliação clínica, né? Porque assim, a gente se sente, quando a gente vê um gesto desse, um potencial doador, a gente não se sente no direito de vetar essa doação sem que ele passe na triagem, converse com o médico, porque depende de diversos fatores, inclusive do controle do diagnóstico, do uso de medicação, que não seria justo a gente já vetá-lo. Ele pode comparecer e ser avaliado, Sim, né? com certeza. O Alice Júnior, de Boa Viagem, ele quer saber o seguinte. Queria saber se é possível doar mais de uma vez ao dia. O quantas vezes é recomendado, né? Ao dia e ao ano. Não. Esse gosta de doar. Não. O Alice gosta. O masculino, ele doa no intervalo de 3 meses. Né? Uma Apesar doação de por que, dia, né? apesar de que a nível nacional, a nível de ministério, você pode doar os homens no intervalo de 2 meses e as mulheres com 3. Mas não pode ultrapassar, no caso dos homens, 4 doações por ano e no caso das mulheres não pode ultrapassar 3 doações por ano. O Hemop, ele segue, assim, a gente incentiva o nosso doador, mulher, a doar no intervalo de 3 meses e os homens 4. Mas pode acontecer também de fazer a doação especiais, até né? menos do que isso. Jacira Silva, do Curado, mandou a seguinte pergunta. Quem for doar sangue pela primeira vez, precisa fazer algum tipo de exame antes? Não. Precisa apenas dirigir-se ao Hemocentro e fazer o seu cadastro, conforme toda a orientação que nós demos anteriormente. Não precisa de ansiedade, não precisa de medo, só precisa de boa vontade, né? Sim, É muito bom a gente ressaltar isso para o doador de primeira vez. E com certeza ele vai ser fidelizado quando ele chegar no Hemocentro ou lá no Hemop ou então lá no IN. Geralmente o doador vai tenso quando ele é convocado para doar para alguém que está precisando. Então, quando você já nasce, você tem aquela intenção realmente de doar, você chega bem tranquilo e a doação, né, acontece e flui tranquilamente. Elisandra agora está participando através do 99418-1206, que é o nosso WhatsApp. E ela quer saber se... Essa dúvida da Elisandra de Camaragibe tem mais 4 perguntas iguais.
E a gente já esclareceu no começo do programa, mas quem ligou a televisão agora tem essa dúvida ainda, quer saber se para doar sangue é necessário estar em jejum. Eita, isso é um mito antigo, viu? Muito antigo, né? E tem até um lanche que vocês oferecem, acho que por isso que também gera essa dúvida, né? O Hemop, há uns meses atrás, veio um grupo do interior que foi orientado pela enfermeira do hospital que eles deveriam ir em jejum. Então, você vê que o mito é questão de falta de informação, muito pelo contrário. Você deve comparecer alimentado, então, tomar o seu café da manhã e, no almoço, evitar comida muito pesada, uma feijoada, mão de vaca deve ser evitada, uma comida mais leve, levar seu documento e fazer a sua doação de sangue. Ok, vamos aqui a mais participações, muita gente participando, interagindo. E a dúvida agora veio através da linha interativa. A Solange Maria, de Jaboatão, ela tem 60 anos, ela diz o seguinte: quem toma remédio controlado e é hipertensa, pode fazer a doação de sangue? Também vai passar pela avaliação médica, né? Dependendo do medicamento. Muito embora exista grande possibilidade de não doar. Temos aqui a dúvida da Suzane, que ela quer de Jardim São Paulo. Ela quer saber que se quem tem epilepsia, né, pode fazer a doação de sangue? Não, pode não. Não pode, tem Porque esse geralmente faz uso de medicações. Não pode não. Ok, agora do Sérgio Brito, ele sabe de onde? Ele é de Vila Rica. Serginho Brito, de Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes, ele disse que é um doador voluntário e não lembra se pode doar, não lembra se ainda pode, ele disse que não se lembra se ainda pode doar. E quantas horas depois de doar o sangue, posso tomar o remédio de pressão, né? Por favor, me tire essa dúvida, pois estou querendo doar hoje ou amanhã. Depende do medicamento que ele está usando. Tem determinados medicamentos que não impedem a doação de sangue. Ele pode fazer uso e comparecer. E outros que tem que ter uma pausa. Essa pausa, ela não pode ser feita aleatoriamente. Ele deve procurar o médico, seu médico, cardiologista, e fazer a consulta se ele pode suspender o medicamento e ir doar sangue. É importante esclarecer, porque frequentemente, quando um doador com esse perfil ele não consegue doar, ele vai perguntar: mas eu estou bem, porque eu não posso doar? Essa medicação, ela circula na corrente sanguínea. Então, você imagina esse sangue seguir com essa medicação para um paciente que está em estado crítico em UTI e pode interferir ou até mesmo causar algum dano no quadro clínico dele. Então, por isso que esses doadores que fazem uso de medicação, eles não podem. José Carlos de Bonito tem 45 anos, ligou para a gente também e deixou a seguinte pergunta: quem tem ferritina, né, alta, pode doar sangue? Não. Para quem está em casa entender, o que seria essa ferritina alta? É o excesso de ferro no sangue. Então, ele não vai poder doar, não. Não pode ser doador. Mas pode ser um multiplicador. Com certeza. Se ele tem esse interesse, né, de ser doador, ele pode ser um multiplicador. Amadurecer o interesse e multiplicar essa informação. Eu sempre coloco assim, para as pessoas que não têm peso ou não podem doar, você não pode doar, mas você pode multiplicar a ideia, né? E você se sentir que você ajudou alguém através de uma outra pessoa. Então, da forma como você divulga, você também está ajudando. Tem alguns cuidados, né, que devem ser observados pelos doadores de sangue depois da coleta do sangue? O que é que a gente poderia falar desses cuidados após essa coleta? Ele deve evitar peso no braço da doação, evitar fumar por 2 horas, não é? Se ele tiver, por exemplo, pilotando ônibus, ele deve evitar por 2 horas, ônibus, carreta, não é? E pronto, é essa questão mesmo. E no caso da primeira doação, após a doação, esperar uns 15 minutinhos para depois ir embora. Que esses 15 minutinhos, ele já entra na questão da saída, quando ele lancha, porque o lanche fornecido ao doador é apenas hidratação e até para a gente ver como é que ele se saiu após a doação. Então, ele fica lá naquela área fazendo o lanche e nesse lanche, em torno de 15 minutos, é justamente o que a gente precisa para ver como é a pós-doação dele, como é que ele se saiu. E tem doador que ela falou que reclama da questão do lanche, o que é fornecido, mas tudo que é fornecido, ele tem um sentido, e o sentido é esse, da hidratação e
que esses 15 minutinhos após a doação, você fique ali fazendo o seu lanche e a gente observando como é que você saiu na sua doação. É importante que a pessoa ela siga essa orientação e se alimente, né? É verdade. Aceite esse lanche, porque ela pode ficar um pouco tonta, né? Se não se alimentar. Existe muitos relatos, eu já escutei também. As pessoas resistiram, depois ficaram um pouco tontas, se sentiram um pouco mal por conta dessa não hidratação e não dessa não alimentação. É verdade. Ok, temos aqui outra participação através do nosso WhatsApp. Quem tem hipotireoidismo pode doar sangue? Também não, porque faz uso de medicação. Esses podem não. A restrição é por conta do uso da medicação, né? Que fique bem claro para quem está em casa nos acompanhando. E a próxima dúvida também é sobre o hipertireoidismo, né? Você pode doar por conta tanto o hiper contra o hipo, né? Tireoidismo. Medicamentos vai usar a medicação e essa medicação não pode. Né? Aí tem algumas vezes a pessoa até fala assim, não, mas eu tenho, mas eu nem tomo remédio. Aí a gente orienta, não, então você volta para o seu médico para fazer o acompanhamento adequado. Ok. Vou pedir licença aqui às nossas convidadas. No começo do programa a gente fez uma pergunta. Foi a nossa enquete e a pergunta de hoje foi: você é doador de sangue? Olha só, das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 43% falaram que sim e 57% falaram que não ou que ainda não são doadores de sangue. E diante de todas essas informações que compartilhamos aqui no nosso programa, diante de todos os mitos que foram esclarecidos, diante da importância desse gesto nobre de doação de sangue, a gente espera que numa próxima enquete esse número ele seja mais para o sim do que para o não. Essa é a nossa expectativa. De vocês também. Eu acredito também que com esses esclarecimentos, né, então reverta esse quadro, né, e você venha fazer a sua doação de sangue. As suas dúvidas já foram tiradas, vocês viram que você tem potencial, condições de doar. Até que você chegue ao médico e seja avaliado. Em princípio, você pode ser um potencial doador. Com certeza. E você só vai saber se você comparecer e realizar a sua doação e passar pela triagem clínica, né? E toda essa conversa trouxe mais para perto do telespectador a essa realidade. Não é algo tão distante, é algo que está ali ao seu lado e de portas abertas para recebê-lo. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Estamos na reta final do nosso programa. E vou pedir licença, na verdade, vou agradecer aqui todo esse compartilhamento de informações do nosso programa, tanto conhecimento que foi repassado para os nossos telespectadores, e a gente te agradece bastante por essa visita aqui no nosso programa. Isabelle de Magalhães, ela que é coordenadora de captação de doadores do Instituto de Hematologia do Nordeste, que é o IN. Isabelle, muito obrigado pela participação. Agora o espaço fica aberto para um último recado, são as considerações finais, você pode ficar muito à vontade e trazer esse último recado para a gente. Nós agradecemos o espaço e a oportunidade e nos colocamos à disposição. Se houve alguma dúvida que não foi esclarecida, se vocês quiserem nos conhecer, nós estamos à disposição no número que foi deixado, lembrando que é o 21 38 3500. E só agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado, Isabelle. Também queria agradecer a Rosilene Santana, assistente social da captação de doadores de sangue do EMOP. Muito obrigado, Rosilene. Último recado, considerações finais e parabéns a todos que fazem lá o EMOP por 40 anos de vida. Obrigada, Valdson. Obrigada a todos os ouvintes. Convidar você a comparecer ao EMOP, fazer parte dessa família que só tem o intuito de ajudar ao próximo. O EMOP funciona de segunda a sábado, de 7h15 da manhã até as 18h30. Compareça, leve seu documento, leve amigos e venha sentir o quanto é importante você poder ajudar alguém. Alguém precisa de você. Você estar numa posição privilegiada de você poder doar. É diferente de quem fica aguardando que você doe para poder continuar o seu tratamento e voltar para o lado da família, né, do seu lar, precisando concluir aquele tratamento. Então, compareça ao EMOP e venha fazer parte dessa família. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã. Para você e toda a sua família, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!